dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. A nossa esperança é a vinda de Cristo e o estabelecimento de seu reino na terra. Temos grande desejo e esperamos ansiosamente pelo milénio, pelo seu reino milenar. Mas como será esse reino? Como será o milénio na terra? E como virá? Nesta série de sermões, Profecia do Mundo da Manhã, tenho abordado este assunto usando o livro do Apocalipse como uma base. No primeiro sermão, descrevemos brevemente os eventos dos 6 selos de Apocalipse, até aos sinais celestes, o sinal do Filho do Homem, o começo da ira do Cordeiro. No segundo sermão, descrevemos brevemente os eventos do Dia do Senhor, os eventos do 7º selo, que são as 7 trombetas, até à última trombeta. No terceiro sermão, descrevemos a 7ª e a última trombeta, a vinda de Cristo. Ora, o segundo e o terceiro sermão, por isso, descrevem eventos simbolizados pelo Festival de Deus, o Dia das Trombetas. Ora, então vejamos aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 a 52, para apanharmos ou continuarmos aonde parámos no último sermão desta série. No versículo 51 diz: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A última trombeta, a 7ª trombeta das 7 trombetas do livro do Apocalipse. Os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. E nós, os que estejamos vivos em Cristo, seremos transformados, nessa altura, em seres espirituais, incorruptíveis, tal como os ressuscitados, então, serão incorruptíveis. O primeiro Tessalonicenses dá um bocadinho mais informação adicional acerca deste toque da última trombeta. Então vejamos primeiro Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, diz assim: porquanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. E como vimos em 1 Coríntios 15, 51 e 52, essa é a última trombeta, a 7ª. Diz assim: então descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Correto, como lemos em 1 Coríntios 15. Depois nós, os que estamos vivos, está claro, em Cristo, os que ficarmos, isto é, os que ainda estamos vivos e estamos em Cristo, seremos arrebatados ou levantados ou transformados juntamente com eles, com aqueles que ressuscitaram, que estavam em Cristo, e estaremos com ele entre nuvens, para encontrarmos o Senhor nos ares, digamos assim, no primeiro céu, como as pessoas referem a esta área dos ares. E assim, desta maneira, deste modo, é que vamos, daí em diante para o futuro, estarmos para sempre com o Senhor. É desse modo, dessa maneira. Agora, o que é que vamos fazer? Vejamos então em Apocalipse, capítulo 5, versículo 10.
Aí diz que nos constituíste reino, Apocalipse 5, versículo 10, e sacerdotes. E reinaremos, ou estes cristãos transformados ou ressuscitados, reinarão sobre a terra. Nós vamos reinar como reis e sacerdotes sobre a terra, no milénio. Mas, então vemos Cristo voltando, nós ressuscitados, nos encontramos com Ele nas nuvens, isto é, no primeiro céu, e depois vê-se que vamos reinar na terra. Ora, existem governos na terra hoje em dia. Existe o Deus deste mundo na terra hoje em dia, que é Satanás, segundo Coríntios capítulo 4, versículo 4. Então, os governos deste mundo, os governos, por exemplo, alemães, dos outros países, por exemplo, Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Chile, Argentina, México, seja lá que outros países, a Rússia, a China, vão aceitar um governo que não conhecem, sim, que o mundo não conhece. Vê-se nos ares este exército, vão aceitar isto, vão aceitar Jesus Cristo a reinar sobre eles? Está claro que não. Não aceitarão. Então este é um dos grandes significados do dia de expiação. Porque com a vinda de Cristo existe uma resistência dos governos humanos e de Satanás. E esta resistência, e como será vencida, e como liberdade será declarada no mundo, esse é o tema deste sermão, que é representado pelo significado do dia de expiação. Um dia muito solene, quando o mundo finalmente será libertado da influência de Satanás e dos governos deste mundo, para então este mundo vir a ser governado pelo governo de Deus, tal como foi profetizado em Daniel 2 e em Daniel 7. A vinda de Cristo, como vemos em Apocalipse 11, começando a ler do versículo 15, Apocalipse 11, começando a ler do versículo 15, vê-se aí o sétimo anjo tocou a trombeta e depois diz: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Sim, inicialmente pelo milénio, mas finalmente, eternamente, será um reino eterno. E depois vê-se aqui os 24 anciãos, no versículo 16, que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Estes são seres angélicos, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, e que assumiste o teu grande poder e passaste a reinar na verdade. As nações se enfureceram. Vemos aqui as nações não vão aceitar este governo. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para julgar os mortos, isto é, para a ressurreição, para se dar o galardão aos teus servos, sejam eles profetas ou santos, grandes e pequenos, e para destruires os que destroem a terra. Este é o dia de expiação, em que estes que estão a destruir a terra vão ser destruídos. E por isso, uma vez nos ares, como se diz assim, digamos assim, no primeiro céu, é nesta região dos ares, não vamos ficar lá sempre, porque vamos reinar na terra. Vamos reinar na terra. E por isso, esta vinda de Cristo, vê-se aqui
em Apocalipse 19, começando a ler no versículo 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Ora, este é o quinto cavalo, o quinto cavaleiro do livro do Apocalipse, porque cobrimos nos primeiros 4 selos os primeiros 4 cavalos e seus cavaleiros. Mas agora aqui ao fim vê-se o quinto cavaleiro, que é Jesus Cristo. Porque diz assim, os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo, está vestido com manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Isto é Jesus Cristo. O Verbo se fez carne, e agora é o Filho de Deus. E seguiram-no os exércitos que há no céu. Os exércitos que há no céu, que são seres angélicos, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, por isso seguiram, veio, os seres angélicos vieram, os exércitos, e os anjos, e os santos, se reunindo com eles, voltamos para a terra, para reinar na terra. E vê-se aí, saiu da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E, pessoalmente, pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis. Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Nós vamos reinar com Cristo. Os santos ressuscitados, nós estamos a ser treinados para reinar com Cristo. E Senhor dos Senhores, nós estamos a ser treinados para sermos senhores debaixo do Senhor dos Senhores. Isto é, para sermos professores, para sermos instrutores, para sermos ministros, educadores do caminho de Deus, no mundo da amanhã, no milénio. Ora, vejam também, eu disse que, aqui lemos no versículo 14, seguiram os exércitos que há no céu. Eu mencionei que estes seres angélicos são estes exércitos de Jesus Cristo. Vejam em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 a 8. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, isto é, a segunda vinda dele, quando do céu ele vier e se manifestar, aparecer na terra, a segunda vinda, com os anjos do seu poder. Virá com os anjos, este seu exército, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Deus. E por isso vemos aqui, irmãos, que Jesus Cristo virá e então vai haver uma batalha. Vejamos um bocadinho mais acerca disso, continuando onde estávamos há pouco, em Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19. Estávamos a ler no versículo 16, que Jesus Cristo vem como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e vejam, então, continuando a ler aqui no versículo 17. Então, vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Vai haver uma grande batalha, e muitas pessoas vão morrer. Para que comeis carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tantos pequenos como grandes. Este exército militar que se vão juntar para lutar contra Cristo, e esses vão ser destruídos. E continuando a ler aqui no versículo 19, e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem com aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Contra o exército de Jesus Cristo.
E depois vê-se assim, mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Quer dizer, estes líderes humanos, a besta e o falso profeta, foram aprisionados. Os dois foram lançados vivos para dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes, o resto dos exércitos, o resto das pessoas, foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Uma espada que saía da boca de Jesus Cristo. Ora, estes, vê-se aqui primeiro no versículo 19, estavam congregados para pelejarem. Ora, quando é que se congregaram? Lemos em Apocalipse 16, versículo 17, diz assim: então derramou o sétimo anjo a sua taça, Apocalipse 16, versículo 12, Apocalipse 16, versículo 12, derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque estes são os espíritos de demónios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de juntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Esta é a luta, esta é a guerra que vão lutar contra Deus. A guerra do grande dia de Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a se envergonhar. Então os ajuntaram, estes reis, estas pessoas, ajuntaram-se no lugar que em hebraico se chama Amargedon. Então se juntaram no vale de Meguido, ou Amargedon. E depois, continuando a ler, no versículo 17, então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário por lá do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu grande terremoto. Como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra, tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes. Esta era a cidade de Jerusalém. E caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia. Isto é, o terremoto foi tão grande que atingiu e afetou o mundo inteiro. E as cidades das nações caíram também. Lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhes o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram não foram achados. Vê-se este terremoto foi tão grande que houve tsunamis e coisas assim que afetou o mundo inteiro. Também desabou do céu todos os homens grande saraiva, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, que é talvez cerca de 30 quilos. Pedras enormes, saraiva, fogo. E por causa do flagelo da chuva de pedras, que era chuva de pedras e fogo, os homens blasfemaram a Deus, enquanto o seu flagelo era sobremodo grande. E por isso vê-se aqui, houve um grande terremoto, vê-se também que as nações se juntaram no Vale de Meguido, e então houve este grande terremoto, e houve estas coisas que vemos aqui a acontecer. Vejamos então continuar esta história em um detalhe um bocadinho mais específico em Zacarias capítulo 14. Zacarias capítulo 14. Zacarias capítulo 14. Aí vê-se a começar a ler do versículo 2. Zacarias, capítulo 14,
versículo 2. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Como vimos, estão agrupadas ou juntadas em Armagedon, no Vale de Meguido, e depois vão marchar para Jerusalém, para a guerra, aquele do grande dia do Deus Todo-Poderoso, para esta peleja contra Jerusalém. Por isso a guerra vai ser contra Jerusalém. O Vale de Meguido, o Armagedon, é simplesmente a área onde se reúnem estes exércitos, estas tropas, e depois marcham contra Jerusalém. E a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade cairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor, Jesus Cristo. Isto é, vemos aqui, que lemos em Apocalipse 19, que ele vem como um cavalo branco, vem do céu com o seu exército e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha, possivelmente como pelejou contra o Egito quando saíram do Egito. Naquele dia estarão os seus pés, isto é, os pés de Jesus Cristo, sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. Como é que vai ser fendido? Porque vimos que vai haver este grande terremoto que lemos em Apocalipse 16, versículos 17 a 21. E haverá um vale muito grande. Onde é que este vale vai? Como é que este vale aparece? É por causa deste terremoto. Vai haver um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul. Está tudo aqui, vê-se. Se juntaram em Armagedon, depois vão para Jerusalém para a guerra, vê-se este terremoto, este vale que aparece, e diz assim: fugireis pelo vale dos meus montes. Várias pessoas que vivem aí em Jerusalém, ainda durante este período, pessoas físicas, seres físicos, vão fugir pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias. Está claro, porque está aqui a dizer como fugiram daquele terremoto nos dias de Uzias, e vimos aqui que vai haver outro terremoto, por isso é que vais fugir como no caso do outro terremoto, o rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Então Jesus Cristo vem, os santos vêm com Cristo, mas também vimos que vem um exército de anjos. Acontecerá naquele dia, bem, vamos então ler um bocadinho mais adiante, no versículo 12. Esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. Por isso vemos aqui, se juntaram no Vale de Meguido, agora vão contra Jerusalém para guerrear. Jesus Cristo vem e está aqui esta espada da sua boca que lemos em Apocalipse há pouco. Vemos aqui, diz assim: a praga que o Senhor ferirá. A sua carne, a carne destas pessoas, destes exércitos, destas pessoas, se apodrecerá, estando eles de pé. Apodrecer-lhes-ão os olhos nas suas órbitas e lhes apodrecerá a língua na boca. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande pânico, grande confusão. Entre eles, cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Quer dizer que vão começar a lutar entre eles próprios. Vemos então aqui, queridos irmãos, que há esta guerra à vinda de Cristo. Foi o que acabamos de ler em Apocalipse 19. Vejamos uma vez mais em Apocalipse 19 para ver como isto tudo se encaixa direitinho. Em Apocalipse 19, vê-se aqui que a besta e os reis da terra e os seus exércitos, Apocalipse 19, versículo 19, estão congregados para pelejarem contra aquele que é Cristo. A besta foi aprisionada, no versículo 20, e o falso profeta. E depois, no versículo 21, os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com as suas carnes, porque vimos que vão apodrecer os olhos e a língua ali mesmo que estão
com essa praga. E por isso vemos como há pouco, vamos repetir de novo, Apocalipse 11, versículo 18 ao fim do versículo 18, porque em Apocalipse 11, começando do versículo 15, como lemos há pouco, é a sétima trombeta, é a vinda de Cristo, e depois ao fim do versículo 18 diz para destruir os que destroem a terra. E como vimos, a esta vinda de Cristo, a esta destruição, a esta resistência dos exércitos do mundo contra Cristo. E por isso as nações são conquistadas e são derrotadas. Ora, continuando então em Apocalipse 19, onde estávamos há pouco, acabámos de ler versículo 21. Apocalipse 19, versículo 21. E o que é que segue depois disso? É Apocalipse 20, versículo 1. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Então vê-se, este anjo forte vem do céu e vai aprisionar Satanás. Diz assim no versículo 2, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele para não mais enganar as nações, até se completassem os 1000 anos. E por isso vê-se que Satanás é aprisionado por 1000 anos por um anjo. Está claro, não é só Satanás, são os seus demónios, aqueles que estão com ele. E este é um evento que é simbolizado, estes acontecimentos, é simbolizado pelo dia de expiação, que é um dos dias da festa, é um dia santo, é um sábado anual do plano de salvação de Deus. Os dias de festas representam o plano de salvação de Deus. E este é um desses dias de festa que demonstra uma sombra do que há por vir. E que é o que essa sombra, essa celebração, esse memorial, é um memorial solene deste acontecimento, da destruição destes exércitos e de Satanás ser aprisionado. Vejamos isto, então, em Levíticos 23. Levítico 23, versículo 27. Mas, para pôr isto no contexto, vamos brevemente ver o versículo 24. Levíticos 23, Levítico 23, no versículo 24, temos o dia das trombetas. É o 7º mês, é o 1º mês, e então é o sonido das trombetas, Santa Convocação. Isto é o significado destas trombetas da vinda de Cristo. Depois, no versículo 27, de Apocalipse, de Levítico 23. Levítico 23, versículo 27, diz: aos 10 deste mês 7º será o dia de expiação, e que tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Isto é, jejuarás. Vais jejuar carne e água, comida e água. Vais jejuar, afligireis a vossa alma, a vossa vida, vais afligiar. E por isso este é o significado aqui deste dia de expiação, porque representa Satanás a ser aprisionado. Porque lembram-se, irmãos, Satanás é a causa principal, este ser espiritual que engana o mundo, que enganou Adão e Eva com mentiras, para dizer, olha, por exemplo, vejam aqui em Gênesis capítulo 3. Em Gênesis capítulo 3. Diz assim, quando o Satanás falou à mulher, à Eva,
não, disse no versículo 1, não comes de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comes, porque quando nem tocarás nessa árvore, porque senão vais morrer. Então a serpente disse, mentira, disse, versículo 4, é certo que não morrerás. Satanás é mentiroso e para executar os seus erros e as suas maldições e as suas abominações são todas baseadas em mentiras. Em mentiras. E por isso vê-se a primeira mentira. E como se lê em João, capítulo 8, versículo 44, João 8, versículo 44, diz assim, vamos ler, João 8, 44, vocês são do diabo, que é o vosso pai, isto é, vocês estão a seguir o que ele está a dizer, por isso, simbolicamente, ou em analogia, é como se fosse o pai deles, porque vocês querem fazer os desejos dele, porque ele foi homicida, assassínio, desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque em Satanás não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Satanás é pai da mentira. E por isso é que em Gênesis capítulo 3, versículo 15, depois se lê que quando Deus falou a Adão e a Eva, diz, porém inimizade entre ti, isto é Satanás, e a mulher, que é a igreja, entre a tua descendência, a descendência de Satanás, e o seu descendente, descendente do homem, mais especificamente Jesus Cristo, do Filho do Homem, isto é o Filho do Homem, te ferirá a cabeça. Jesus Cristo vai pôr Satanás na prisão. E Satanás ferirá a igreja no calcanhar. Nestes anos, sim, a igreja tem sofrido, mas não é na cabeça. Mas Jesus Cristo vai ferir Satanás na cabeça. Veja também em Romanos capítulo 16, versículo 20. Romanos 16, versículo 20. Romanos 16, versículo 20. Diz assim, e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Deus vai esmagar Satanás. Mas, entretanto, Satanás tem sido um mestre de engano neste mundo. Vejam em 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, isto é, Satanás enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte, ou isto é, e se separe da simplicidade e pureza devidas a Cristo. E por isso, Satanás tem uma grande influência de enganar. E antes que possa haver paz na terra, Cristo vem. Vai destruir a oposição dos exércitos humanos. Vai lutar contra as nações. E Satanás tem que ser removido, tirado, posto na prisão por 1000 anos. E então, depois, pode haver paz na terra. Porque só depois de remover esta causa, este incitador,
de engano é que pode haver paz na terra. Ora, esse é um simbolismo de uma cerimónia que era executada no dia de expiação. Essa cerimónia é descrita em Levíticos 16. Levítico 16. E vamos ver que essa cerimónia era no dia de expiação, o 10º dia do 7º mês. Levítico 16, versículo 29. Diz assim: isto vos será por estatuto perpétuo no 7º mês, aos 10 dias do mês. Esse é o dia de expiação, como lemos em Levítico 23 há pouco. Por isso, vê-se aqui que é no dia de expiação. Esta história de Levíticos 16 é uma história de 2 bodes. Uma história de 2 bodes. Vê-se essa história começando no versículo 5. Diz da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes. 2 bodes, sim. Havia outros animais que eram oferecidos para o sumo sacerdote ser limpo e ser purificado, para poder fazer esta cerimónia, porque o sumo sacerdote aqui tinha um simbolismo de representar Cristo também, como vamos ver brevemente. Mas estes 2 bodes que são aqui, que tem, vejamos aqui no versículo 9, diz, ao versículo 8, lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte, do versículo 8, uma sorte destes 2 bodes. Um bode representava o Senhor e a outra sorte para o bode emissário, ou bode Azazel, que é um nome demónico, um nome mau. Então, temos aqui 2 bodes, um representando simbolicamente Jesus Cristo e outro representando Satanás. Então vê-se no versículo 9 que diz: Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor, este bode que representa Jesus Cristo, e o oferecerá por oferta pelo pecado. E vê-se, este bode apontava para o Cordeiro, sim, porque Jesus Cristo é o Cordeiro, mas aqui era simplesmente um simbolismo apontando para o Cordeiro, que era simbólico, que representava Jesus Cristo. E aqui depois, continuando, o outro bode, vê-se no versículo 10, mas o outro bode, que como eu disse, que representa Satanás, sobre cair a sorte para bode emissário, ou Azazel, que representa Satanás, será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto. E é o que vimos. Ao fim disto tudo, à segunda vinda de Cristo, este bode que representa Satanás vai ser enviado para o deserto, para o abismo, por 1000 anos. Isso é o que vimos. Vejam também aqui no versículo 15, um bocadinho mais de detalhe. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado. Isto é o bode que representa Jesus Cristo, que será para o povo. Quer dizer, por isso vê-se que este primeiro bode, Jesus Cristo, é oferecido, é matado. Foi o que Cristo fez, deu a sua vida por nós, e assim fará expiação por o mundo. É um período em que, daí então vê-se que há um período aqui que é explicado com a atividade depois desse bode ter sido morto, de uma atividade de expiação do mundo, que isto é, que Jesus Cristo agora está no céu, ao lado do Pai, e que é o nosso, digamos assim, sumo sacerdote, a nos perdoar e a nos limpar até à sua segunda vinda. Ele está-nos a defender quando somos acusados. Vejam, por exemplo, em Hebreus capítulo 9, versículo 11 a 12. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo 11 a 12. Diz assim: quando, porém,
veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados. Sim, Cristo morreu, ressuscitou, agora é nosso sumo sacerdote no céu, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por homens, isto é, no tabernáculo no céu, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, Cristo entrou no Santo dos Santos, representado com este primeiro bode que morreu, que está claro, foi Cristo, o Cordeiro Pascal, mas aqui nesta cerimónia do dia de expiação está a lembrar-nos do que aconteceu e que agora Cristo está como nosso sumo sacerdote e assim entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção, como lemos aqui em Hebreus 9, versículo 12. Por isso, irmãos, estamos aqui hoje em dia neste período. Neste período em que se passa? Você e eu estamos a ser acusados dia e noite por Satanás. Irmãos, Satanás tem algumas razões de nos acusar, porque nós não somos perfeitos. Nós, de vez em quando, fazemos alguns erros. E ele está-nos a acusar. Veja em Apocalipse 12, versículo 10. Apocalipse 12, versículo 10. Apocalipse 12, versículo 10. Diz assim, no versículo 10, então ouvi grande voz do céu proclamando, agora vem a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa dia e noite diante do nosso Deus. Hoje em dia, Satanás está-nos a acusar dia e noite. E isso, por isso, nós oramos, porque Jesus Cristo, como nosso sumo sacerdote, como nosso advogado de defesa, no céu, está-nos a defender perante o Pai. Ele está a intervir por nós. Ele está a aplicar o seu sangue para nos perdoar. E por isso, quando arrependemos e oramos, recebemos ajuda. Jesus Cristo, quando pecamos, de novo, vem à nossa ajuda, pois é o nosso advogado de defesa, o nosso Salvador, o nosso irmão que tem compaixão por nós e compreende as nossas dificuldades e intervém por nós. E por isso ele está parte aqui neste trono de graça. Vejam então em Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16. Hebreus 4, versículo 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele, Jesus Cristo, tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Cheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, quando precisamos de socorro. Jesus Cristo está aí como nosso sumo sacerdote no céu, e quando nós nos ajoelhamos e oramos e pedimos a Ele por socorro, ajuda, Ele nos ajuda nesta ocasião oportuna. Continuando então a ler em Hebreus capítulo 5, agora lendo a partir, por exemplo, do versículo 11. A este respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Sim, nós temos muito a aprender ainda, irmãos. Temos muito a aprender. Pois, com efeito, quando devias ser mestres atendendo ao tempo decorrido, sim, porque estamos na igreja, alguns de nós, já há bastantes anos, e devíamos saber mais. Devíamos de ter feito melhor, mas não.
tendes novamente necessidade que alguém vos ensine os princípios elementares dos oráculos de Deus. Vocês deviam estar numa posição de saber melhor, mas não estão. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra de justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Isto é que é a madureza cristã, que é capaz de discernir o bem do mal e não estar a ser enganado por estas coisas todas do mundo. Por isso, irmãos, precisamos estar perto de Deus e discernir o bem do mal. Precisamos ser maduros. Mas Jesus Cristo, entretanto, está-nos a ajudar. Isto é na posição que estamos hoje em dia. Então vejam em Hebreus capítulo 9, versículo 14. Hebreus 9, versículo 14. Diz assim: muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas. Porquê? Porque paramos de as fazer, estão mortas. Não fazemos mais isso, para servirmos ao Deus vivo. Queridos irmãos, este é o simbolismo destes dois bodes. O bode pelo Senhor, que é Jesus Cristo, morreu. Agora Jesus Cristo está no céu como nosso sumo sacerdote. Ao fim de completarmos isto e Jesus Cristo vier, o bode vivo vai ser posto na prisão por 1000 anos. Esse é o papel, o rolo, o papel, a responsabilidade de Jesus Cristo agora como nosso sumo sacerdote a intervir por nós. Vejam então de novo em Levíticos capítulo 16. Levítico capítulo 16. Capítulo 16, versículo 19. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar e o purificará e santificará as impurezas dos filhos de Israel. Aqui o sumo sacerdote físico, simbolizando o sumo sacerdote espiritual, que é Jesus Cristo, a aspergir o seu próprio sangue, a nos lavar dos nossos pecados, pecados dos filhos de Israel. E nós somos filhos de Israel espiritual. Havendo, versículo 20, pois, acabado de fazer a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, isto é, quando completar isto, e então ser o tempo, a hora de Jesus Cristo vir para a terra, e como vimos quando ele vem para a terra, então vai ser a hora de estabelecer o reino de Deus na terra, a última trombeta. Depois disso vai haver esta rebelião das pessoas humanas que se vão se juntar no Vale de Meguido e depois vão ir para Jerusalém. Vemos que vai haver um terremoto, as pessoas fogem, as pessoas estão vivas. E então vai haver esta luta da própria boca de Cristo, da língua, da palavra dele, vem esta força capaz de fazer com que essas pessoas sejam destruídas, apodrecer, aí mesmo enquanto ainda estão em pé, como lemos em Zacarias 14. E por isso as nações são destruídas, e então vai tomar o bode vivo, este Satanás, que ainda está vivo. E então vê-se aí, no versículo 21, Arão, que representa aqui este físico, porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará
todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as correções e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto. Jesus Cristo vai pôr a responsabilidade dos pecados no diabo. Nós temos certas responsabilidades, mas aquele que está a incitar tem uma responsabilidade, é o diabo, e por isso ele vai ser enviado para o deserto, que lemos em Apocalipse, que é para o abismo. E diz assim, pela mão de um homem à disposição para isso, como lemos em Apocalipse 20, por um anjo vai ser posto no abismo. Assim, aquele bode, que representa Satanás, levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária. Ele terá a responsabilidade desses pecados. E o homem soltará o bode no deserto. Isto é, será posto e não pode sair de lá, neste abismo. Ora, uma vez que isso tenha acontecido, irmãos, então há liberdade na terra. Porquê? Porque o enganador está preso. O líder principal destes enganos deste mundo, o culpado principal dos problemas mundiais, está finalmente preso. Então, vejamos ou leiamos agora Levítico 25. Vamos começar a ler no versículo 8. Contarás 7 semanas ou 7 sábados de anos. 7 vezes 7. Isto é 49. De maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás soar a trombeta vibrante no dia de expiação, e fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificarás o ano 50º e proclamarás liberdade na terra a todos os seus moradores, ano de jubileu. Ano de jubileu. E vemos que então esse ano, esse período, vai ser o período de jubileu. E essa trombeta é tocada no 7º mês, ao 10 do mês. E vê-se que é o jubileu. Liberdade na terra. Então, esse é uma cerimónia muito solene, que daí adiante há liberdade na terra. Então continuamos com Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Vimos em Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 3, que Satanás foi posto no abismo, isto é, neste deserto, e foi imprisionado por 1000 anos. E depois no versículo 4 diz, então vi tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Os santos, os ressuscitados, os reis debaixo do Rei dos Reis, os senhores debaixo do Senhor dos Senhores, e viverão e reinarão com Cristo durante esse milénio. Então, o paraíso na terra pode começar. E então realmente há liberdade no mundo. Finalmente, liberdade no mundo. No próximo sermão, irmãos, desta série, analisarei com mais detalhe o milénio, o mundo da manhã.